Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar a vitória do Flamengo pra cima do Bragantino. O Flamengo quebrou um tabu de quase 30 anos sem vencer o Bragantino fora de casa. Vamos analisar porque teve o Matias Vinha entrando muito bem no segundo tempo e o Wesley marcando o gol. Vamos analisar tudo isso. Chega aqui daquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, meu Mengão React, se inscreva e ative o sino das notificações. Aqui todos os dias trazemos pra vocês as informações do Flamengo. Deixe os créditos ao canal da ESPN Brasil, link na descrição. Vamos lá, pós-jogo do Flamengo. Meio de segundo tempo, vamos colocar, do primeiro gol do Flamengo pra frente, é aquele Flamengo que o torcedor gosta de ver, que a gente também gosta de ver. Mas até chegar nesse ponto, né, Birner, era um jogo um pouco encalacrado pro Flamengo. O Flamengo que a gente falava, tá abaixo de novo, o Flamengo tá devendo. Bom, mais uma vez cumprimentando a todos e todas, concordo contigo, William. Se alguém achava que bastava o Pedro entrar pro Flamengo ser imbatível, o jogo mostrou que não. Eu acho que o jogo deixa claro que as ideias principais do Felipe Luiz são necessárias, que é a capacidade de pressionar alto, de jogar com intensidade para tornar o adversário, pro adversário a partida desconfortável. O Flamengo não conseguiu fazer isso, o Arrascaeta não faz tanto isso, o Pedro não faz tanto isso, o Bruno Henrique jogando de centroavante faz isso pelo lado, faz menos do que o necessário. Ou seja, hoje ele agregou em campo, de acordo com a disponibilidade de jogadores, talvez o que ele tenha de melhor tecnicamente ou muito próximo disso. E o time perdeu intensidade. Acho que foi um jogo razoavelmente equilibrado. É muito importante para você ganhar os pontos corridos, você não jogar tão bem e ganhar jogos quando você não joga tão bem. Isso acontece. O Flamengo vai jogar bem muitas vezes. Hoje não foi uma dessas. Mas você atrela ao Pedro abaixo de intensidade? Não só o Pedro. Acho que o Arrascaeta não tem tanta. O Bruno Henrique pelo lado tem menos, por exemplo, do que teria outro jogador, do que teria, por exemplo, o Plata pode fazer mais pressão, o Bruno faz também. Aí o time inteiro passa a ter mais pressão. Então, e supre a falta de pressão do Arrascaeta, que tem essa dificuldade. Temos um problema então. Às vezes, a escalação que fará um time ganhar os jogos não tem os melhores jogadores tecnicamente. E eu acho que o Felipe está buscando esse balanço e hoje talvez tenha servido de experiência para ele entender que quando ele precisa dessa intensidade, talvez essa não seja a melhor formação, ou os jogadores têm que subir fisicamente, que é difícil no calendário do Campeonato Brasileiro. Eu acho, Bini, um abraço a você, boa noite, Calça, Breiler, William, fã do esporte, só para pegar aqui o assunto. Eu acho que a gente vai debater muitas vezes durante o ano, como a gente já debateu, a composição de Arrascaeta e Pedro juntos, a gente já falou, chovendo molhado, intensidade, os dois talvez não estejam muitas vezes juntos, hoje até causa uma certa estranheza, porque o Felipe Luiz não gosta. Mas eu acho que tem outro componente para esse comportamento, muito no primeiro tempo, inclusive. Sim. Me parece, além da intensidade sem a bola, além da pegada que não existe, ou além da pressão que muitas vezes não existe. Ela existe, só não é a necessária. Eu estava assistindo o jogo com o Elton e a gente ficava reparando a maneira quase como que passiva, só para cobrir com os olhos a pressão do Pedro, do Arrascaeta. Só que para mim o problema do primeiro tempo não foi nem esse. O problema do primeiro tempo para mim é que parecia que faltava perna quando o Flamengo tinha bola. Concordo. Faltava perna ao Arrascaeta quando o Flamengo tinha bola. Faltava perna ao Pedro quando o Flamengo tinha bola. Para mim faltava perna ao Bruno Henrique quando o Flamengo tinha bola. E aí, pra mim, denota uma outra coisa, que eu acho que é cansaço. Tinha muito mais a ver com cansaço do que a intensidade de Pedro e de Arrascaeta marcando. Aí eu vou pro segundo tempo, pra mim tem um desenho diferente. O Flamengo consegue uma segunda vitória muito importante sem ser brilhante. Mas o segundo tempo de hoje, pra mim, é muito melhor que qualquer recorte do jogo contra o Fluminense no fim de semana. Segundo tempo, você tem Vinha, você tem o Alacian, você tem fôlego. Você tem um jogo que gira também pela esquerda, no primeiro tempo era só direita e o Wesley errando muito. E o Felipe já falou que tem uma questão de cabeça, ele pode estar saindo, não está tão concentrado, o erro pode ter a ver com isso. O Wesley erra muito no primeiro tempo. Segundo tempo, o jogo muda de eixo. Passa a vir muito com Vinha por ali. E quando chega para o Wesley na boa, sem forçar tanto, ele chega para finalizar e não para cruzar, muito bem, faz o gol. Então, com jogadores mais descansados e de muita técnica, acho que a gente tem que falar sobre o Vinha, muito daqui para frente, que volta importante como joga a bola, porque ele entra para dar uma coisa que o Felipe não tinha, que era atacar ali, profundidade, até o final o Varela não faz isso pela esquerda, o Vinha faz. E entra para criar por dentro também, que é como sai o gol. E o Alacian, então, essa vitalidade, pernas menos cansadas, porque bom de bola o Arrascaeta o Bruno também o Pedro quando tá no ápice também é. E aí eu vi esses jogadores com mais vitalidade. O Flamengo menos cansado, jogando mais bola. Agora, a ideia pra mim tava ali desde o primeiro tempo, eu gostei. A ideia era ter o Bruno por trás ali, muito jogo pela direita, faltou pela esquerda, coloca o Vinha. Então, as ideias do Felipe estavam presentes. Para mim, não foi só uma questão de não ter a pressão. O Flamengo com bola também, para mim, teve abaixo no primeiro tempo, corrige no segundo e baita de uma vitória.
Tá batendo posição, concorrente direto fora de casa contra o Red Bull. E um adversário que geralmente é uma pedra no sapato do Flamengo, que é um negócio impressionante. Toda vez o Bragantino sempre causa problema para o Flamengo conseguiu vencer. Você estava discordando do Birner, é isso? Ou temos um problema com a Arrascaeta, Pedro, né, principalmente, e o Bruno Henrique na função, né, que não é a ideal. É um problema? É melhor trocar isso por energia? Como disse o Pedro aqui? Depende muito do jogo. Boa noite, William. Boa noite, companheiros. Depende do jogo, também acho. E hoje, e não é nenhuma discordância, mas que eu vejo muito como o Pedro, que a intensidade do Flamengo hoje, que deixou a desejar, foi no momento ofensivo com a bola. Faltou muitas vezes ser mais agudo, faltou dar continuidade em algumas jogadas. O posicionamento do Bruno Henrique foi interessante, mas hoje estava numa noite tecnicamente abaixo. Ele voando, aquele posicionamento ali, ele ia pegar umas 3 bolas nas costas da zaga. Parece que ele não estava indo. E não significa... Mas ele não tá voando assim. Eu acho que não dá nem mais para cobrar aquele Bruno Henrique que a gente via voando lá. E agora tem mais a ver com sequência. Não, mas o Bruno, até depois do Mundial, chegou depois daquele jogo contra o Chelsea. Teve o jogo contra o Chelsea que ele foi muito bem, mas eu acho que não dá para cobrar um Bruno voando todo o jogo. Ele pode fazer melhor do que passou, né? Então, 6 anos de 2019 para cá. Mas uma noite tecnicamente abaixo não invalida a opção do Felipe Luiz. Não significa que ele não possa tentar de novo essa formação. E no segundo tempo, a coisa andou melhor, porque o Flamengo consegue ser mais agudo, consegue ser mais vertical. É claro que as mexidas do Felipe Luiz têm a ver com isso. O Wallace Ian é um jogador que entra e automaticamente já deixa o Flamengo mais encorpado. O Vinha, como o Pedro falou, uma surpresa muito positiva, porque entrou voando, fisicamente atropelando pelo lado esquerdo. O cara que pediu para jogar o amistoso sub-20 para ganhar, acho que isso também é interessante. Importante lembrar isso. E eu entendo também do lado do Felipe Luiz, vamos com calma, eu já tô para perder o Wesley, eu já perdi o Danilo, que eventualmente poderia fazer uma lateral, então vamos segurar esse cara, sabemos que fisicamente ele pode muito, mas daqui para frente eu imagino o Vinha ganhando cada vez mais minutos e eventualmente com a saída do Wesley, Varela voltando para o lado direito, o Vinha já pede passagem como titular, até pela escassez de opções. Hoje, de novo, Flamengo com 8 desfalques, não dá para tirar isso da conta, né? Até desse primeiro tempo mais engessado com a bola, mas eu enxergo o lado positivo de uma equipe que soube reagir no segundo tempo, conquistar uma vitória importante e, novamente, de uma maneira em que o treinador participa ativamente da vitória. O Flamengo conquista mais 3 pontos com o Felipe Luiz sendo protagonista, mesmo depois do desgaste desse episódio com o Pedro. É bom lembrar aí que não tem Pulgar, né? É bom lembrar que não tem Danilo, que não tem Alexandro. Não tem De La Cruz. Que não tem De La Cruz, não se sabe até quando. Ainda não se sabe qual Saúl que chega. Exatamente, não sei qual Saúl que vai chegar aí, a história do Carrascal também, né? Que ainda não está confirmado. Ainda não está confirmado também, enfim, tem muita coisa ainda para caminhar. Você concorda? É uma vitória que passa, tem a digital ali do Felipe Luiz ou Calçade? Tudo bem? Boa noite a todos. Eu acho que tem uma vitória. Não é esse Flamengo pós-mundial não é brilhante. Tá. Não é o Flamengo torcedor gostaria de ver. São 3 vitórias e uma derrota para o Santos. Mas eu vejo um Flamengo assim. Isso é a minha visão, né? Eu posso estar errado, mas assim, acho que o Flamengo vai mudar muito. O Flamengo vai ser um outro tipo de time. Você não vai ter mais. O Gerson já foi. O Wesley também. Sim. O De La Cruz tem um problema grave. Não sabe. Sim. Independentemente da polêmica no WhatsApp, a informação é muito dura. Que é um jogador com problemas para aguentar o ritmo do futebol que se joga hoje e do futebol brasileiro, especialmente, que você tem que ter uma saúde. Ferro é pouco, né? Você tem que ser o super-homem para jogar, né? Ou estar no Quarteto Fantástico. Isso. Olha, então, já fez o merchan. Já fiz à tarde. Quinta-feira, amanhã no cinema. Então o que acontece? Amanhã. O que acontece, cara? Eu vejo que o Flamengo, assim, se esta comissão técnica for mantida, você fala, mas como é que você diz isso? Porque no futebol brasileiro ele é uma loucura o tempo todo. Então, se permitirem ao Felipe Luiz desenvolver um trabalho, a permanência do Boto também é fundamental, porque o estresse também chegou no setor dele. Se este time técnico permanecer, eles vão levar o Flamengo para uma equipe com muito mais intensidade, diferente daquilo que a gente viu até agora. Né? Claro que tem um perfil, às vezes, de contratações de oportunidades e é mais fácil para o Flamengo, porque
jogar no Flamengo é muito interessante, receber em dia mais ainda. O Flamengo está num outro nível e patamar, como diria o Bruno Henrique. Então você atrai Danilo, você atrai Jorginho, você traz o Saul Niguez, que foi companheiro do Felipe Luiz, que é um jogador que pode dar super certo na equipe. Então onde eu quero chegar? Vai ser um Flamengo moldado pelo Felipe Luiz. Sim. Felipe Luiz que foi companheiro do Pedro, e é um cara que, assim, eu acho um momento interessante, porque como o Felipe Luiz seria treinador, quais seriam os comportamentos desse treinador com caras que eram colegas de trabalho no mesmo lado jogador. Ele virou treinador e ele teve uma atitude muito dura, difícil e corajosa em relação ao Pedro, que não fez um bom primeiro tempo. O primeiro tempo do Pedro, até pelo Flamengo, que não foi o melhor tempo do Flamengo, ele foi... Assim, cadê o Pedro? Onde é que estava o Pedro no jogo? Não tinha o Pedro no jogo. E tinha uma dificuldade do Flamengo em jogar. A segunda etapa foi superior e com a virada o Flamengo consegue um grande resultado. Mas eu vejo um Flamengo assim, vamos ver quando terminar a janela aqui de contratações, que Flamengo nós vamos ter. Talvez seja um Flamengo um pouquinho diferente para o resto do campeonato. Felipe Luiz vai falar neste momento. Vai, Felipe. É isso aí, nação, uma grande vitória do Flamengo para cima do Red Bull Bragantino, foi 2-1 pro Mengão, o Flamengo conseguiu essa boa vitória, são quase 30 anos que o Flamengo não venceu o Red Bull Bragantino, e o Felipe Luiz conseguiu esse feito como técnico, né, porque venceu o Bragantino jogando fora de casa, perdão, tá, pessoal? E o Flamengo conseguiu vencer, e agora é o seguinte, ó, o Flamengo está apenas a 1 ponto de diferença do Cruzeiro, que nesse momento é o líder do Campeonato Brasileiro. Eu acho que essa rodada foi bem favorável para o Flamengo, tanto o Cruzeiro não conseguiu vencer o Corinthians, empatou, e o Bragantino, que estava ali no G4 também, perdeu para o Flamengo. Então foi uma rodada boa para o Flamengo nesse momento. O Flamengo conseguiu ganhar mais 3 pontos. E aí, meus amigos, o Mengão tá vivo e eu acho que tá bem posicionado ali na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Com um jogo de diferença, o Flamengo tem um jogo a menos do que o líder, que é o Cruzeiro, que tem 1 ponto a mais que o Flamengo. Então o Mengão tá muito bem aí no Campeonato Brasileiro. São quase 30 anos que o Flamengo não vencia o Red Bull Bragantino jogando fora de casa. Venceu hoje e venceu também com o gol do Wesley. O Wesley que está muito próximo de deixar o Flamengo, vai estar sendo vendido para o Roma. E o Emerson Royal deve ser o novo reforço do Flamengo, isso cravado pelo jornalista Fabrício Romano, especialista no mercado da bola. Então é isso daí, nação. Daqui a pouquinho eu vou colocar aqui para vocês a coletiva do técnico Felipe Luiz, falando tudo aí sobre essa vitória. É só você clicar desse lado daqui a pouquinho, tá bom? Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.